Senhor, nós te Amém. exaltamos, glorificamos o teu santo nome e te louvamos por essa oportunidade que temos, ó Pai, de ouvir mais da tua palavra. Que a tua misericórdia seja sobre nós, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e que a sua palavra possa encontrar em nós, ó Pai, terra fértil e produzir frutos para a glória do teu nome. Abençoa o pastor Fernando nesta Amém. palavra que ele vai falar hoje, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, o abençoando para falar cada palavra conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Pastor Fernando, Oi. Deus lhe bendiga. Amém. Fica à vontade, viu? Está com você Amém. a aula. Amém. Glória ao Pai. Irmãos, que alegria poder novamente retornar e compartilhar mais uma aula, né, com vocês. Para aqueles que já estão assistindo, é um grande privilégio poder compartilhar a palavra com vocês. Nós estamos aqui desde Otacílio Costa, é uma cidade que está na região serrana de Santa Catarina, uma região mais alta aqui de Santa Catarina. No tempo de inverno faz um frio, mas um frio daquele de lascar mesmo, são temperaturas às vezes até abaixo de zero aqui nessa região. Agora aqui está um tempo meio nublado, né, durante esse período, mas já está começando o inverno, que é um tempo bastante frio. E aqui eu estou com a Érica, que é minha esposa, a Radassa, que é minha filhinha, né? Nós estamos hoje congregando em uma comunidade cristã, né? Ela toma o nome da cidade, é Comunidade Cristã de Otacílio Costa. A sede dela é a Comunidade Cristã de Lages, que a Lages é uma cidade maior que está próxima aqui de Otacílio Costa. Otacílio Costa deve ter umas 20 mil pessoas, é uma cidade pequena, e é uma cidade que movimenta bastante a questão da madeira. Aqui na região, a madeira do pinheiro é bem explorada, é um pinheiro comercial, um pinheiro americano. Além da madeira, tem a produção aí, alguns produtores de soja, criadores de gado. Então, é a cidade que hoje Jesus nos colocou. Nós estamos servindo lá na igreja local, né? Enquanto isso, também trabalhando. A Érica tem feito alguns atendimentos, minha esposa é fisioterapeuta, e eu estou apoiando também em uma fazenda que é de um amigo nosso, até que o Senhor nos dê novamente a graça de estar servindo a Ele integralmente. Mas, enquanto isso, nós estamos pregando o Evangelho, seja pela internet, seja nas pessoas que a gente tem tocado aqui, estamos compartilhando a palavra de Deus. Amém? Uma das coisas que eu gostaria de lembrar, né, aos irmãos, nós estamos numa escola sobre chofar, sobre o toque do chofar e todo o universo que isso engloba. Nós sabemos que os toques do chofar, eles têm alguns significados, né? Assim, eu acredito que vocês já devem ter ouvido bastante, mas só para relembrar alguns pontos aqui do toque do chofar, um dos momentos que o chofar era tocado era a chegada da lua nova, né? Isso, não sei se vocês estão anotando. Então, se vão anotar, toque aí, anote, depois talvez você complete fazendo o estudo mais profundo, né? Os toques do chofar. O número 1, chegada da lua nova. Quando era chegada a lua nova, era tocado o chofar. Número 2, o chamado para comemorar o ano novo, não é assim? Quando estava entrando aí, né, o ano novo, o chofar era tocado, né? E no ano novo, ali nos 2 dias do ano novo, mais ou menos 100 toques do chofar por dia eram feitos ali em Israel, né? No primeiro dia, 100 toques, mais ou menos 100 toques. No segundo dia, 100 toques também. Então, você pode ver que é uma data marcante para o povo de Israel. E nessa data, o chofar está presente ali, o som do chofar sendo liberado através de mais ou menos 100 toques nesses 2 dias. Nós também vemos que o chofar é tocado para proclamar
liberdade aos cativos. Quando era para número 3, o chofar é tocado para proclamar liberdade aos cativos, o que nos faz lembrar ali do ano do jubileu, né? Do ano do jubileu é incrível também, é um marco, o 50º ano ali, depois de 49 anos, o chofar era tocado proclamando liberdade aos cativos. Número 4, o chofar é tocado para saudar o rei na sua coroação. Quando o rei era coroado, né, o ponto número 4, quando o rei é coroado, o chofar era tocado. Né? E nós, quando hoje nós trazemos o chofar para os nossos cultos, né, um dos significados também é que nós estamos coroando o Rei da Glória, nós estamos sinalizando que Jesus é o Rei da Glória. Ele é coroado no nosso meio, ele é louvado, ele é adorado no nosso meio, e o chofar era tocado para saudar o rei, né? Quando o rei era coroado, na sua coroação, saudar o rei. Outro ponto do toque do chofar era aviso, né? Quando era um aviso de julgamento. Quando havia um julgamento iminente, o chofar era tocado. Lá em Joel, né, ali a gente lê Joel, o chamado de Deus para isso, um aviso de julgamento, Joel capítulo 2, versículo 1, diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então, ali todo o capítulo 2 vai falar desse toque do chofar, né? Nós também temos o toque do chofar para uma assembleia solene, né? Para jejuar, uma assembleia solene. Então, o toque do chofar para um juízo de julgamento, né? Um aviso de julgamento. O toque do chofar também feito para que o povo de Israel, uma assembleia solene, eles tivessem um ajuntamento para jejum, para arrependimento. O chofar era também tocado para que o povo pudesse se reunir para jejuar diante da presença de Deus. E nós também temos o toque do chofar sendo feito para ajuntamento das tropas, não é isso? Quando os guerreiros ali, os soldados, deveriam se ajuntar. E também o último ponto aí, dizem que quando se tocava o chofar, havia uma confusão no terreno do inimigo. Os inimigos ficavam confundidos, né, quando o chofar era tocado. Então, no momento da batalha ali, o chofar era trocado para trazer confusão no terreno do inimigo. Então, nós vemos dentro ali da cultura, da movimentação de Deus no povo de Israel, o chofar como um elemento, como uma extensão da voz de Deus para o povo. Nós falamos sobre isso na aula passada, né, que nós somos como esse chofar hoje, assim como o chofar é aquele osso que liberava um sopro de vida, nós hoje temos esse sopro de vida em nós, né, e liberamos uma voz que é a voz profética de Deus, que é a voz que libera uma intenção, uma revelação, um entendimento, né? Nós não podemos fazer algo, nem seja num toque do chofar, num toque no instrumento, em uma proclamação da palavra, que não nos dê um norte, um entendimento, um caminho que seguir. Quando se toca um som incerto no chofar ou qualquer coisa que nós fazemos, causa confusão. E a intenção de todo elemento que nós trazemos para o culto não é de confusão, é de edificação. Então, se você é alguém, só colocar isso como lembrete, que tem o chofar como parte do instrumento de culto ao Senhor, seja na sua vida individual ou congregacional, os seus toques têm que liberar um entendimento.
o seu toque tem que liberar uma direção, né, daquilo que está acontecendo no meio do culto e até o seu próprio discernimento também, né? Isso, claro, cada congregação, visão, determina se coloca ou não o shofar, aceita ou não o shofar como instrumento de culto. Porém, a gente vê aqui como, né, o shofar, a trombeta, era um elemento utilizado e com muito significado no meio do povo de Israel, e nós trouxemos, né, esse elemento também para os cultos de algumas igrejas evangélicas. Agora, nós entendendo que esse shofar ele é uma extensão da voz de Deus, ele é uma liberação, né, de uma direção de Deus para o meio do povo, eu acredito que o Senhor tem algo para ministrar o nosso coração nessa aula, nessa noite, a respeito daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Com toda essa situação hoje no mundo, a gente tem ouvido muitas vozes. Eu falei na aula passada também, nós temos ouvido muitas vozes e temos que parar para ouvir a voz de Deus. Não é sempre que aquilo que nós ouvimos no jornal, né, aquilo que nós ouvimos nos vídeos aí do Instagram e outros mais, revelam a voz de Deus. Nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor, entender e discernir aquilo que está ao nosso redor, para nós proclamarmos qual é a mensagem, qual é a direção certa para o povo de Deus seguir. Não é assim? O povo de Deus, ele tem uma direção que ele precisa seguir, mas diante de tantas vozes, de tantas trombetas, de tantos chofares, vamos dizer assim, soando com sons diferentes, é mais capaz do povo estar em confusão do que edificado, crescendo, sabendo o direcionamento de Deus para esse tempo, não é assim? E dentro desse contexto atual, eu tenho meditado em uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse período que nós estamos vivendo atual. Se o Espírito de Deus testificar no seu coração, né, eu acho que pode ser uma direção. Eu quero ser hoje um shofar, né, uma voz, e espero que a voz que ecoe do meu coração seja a voz de Deus para o seu espírito e você possa multiplicar isso para a vida de outras pessoas. Nós já temos quase um ano, temos sido aí açoitados por esta pandemia, e uma das linguagens que nós utilizamos e que ficou comum no nosso meio é a linguagem chamada quarentena. O lockdown, né? Agora nós temos chamado esse período de lockdown, esse período de fechamento, de quarentena. Antes estava sendo utilizado bastante esse linguajar da quarentena. E o que é muito tremendo, nós vemos sempre o número 40 marcando na palavra de Deus um direcionamento. A Bíblia fala, e tem vários significados sobre o número 40, né, na Bíblia. É claro que o número 40, nós já estamos vendo assim, essa quarentena, já não são mais 40 dias, mas nós estamos vendo que o número 40 não significa somente 40 dias. O número 40, ele fala de isolamento para purificação. Anote isso. Quarentena fala de isolamento para purificação. Geralmente, o que era isolado do convívio comum era algo que estava contaminado, para que aquilo que estava contaminado pudesse passar por um processo de purificação e novamente ser devolvido à comunhão. Quarentena, geralmente em quarentena se coloca aquilo que está trazendo risco para um meio comum. Uma das linguagens também aí na tecnologia é que o nosso computador, né, tem um antivírus. E quando o seu computador recebe uma ameaça, antes aparecia
uma mensagem dizendo se você gostaria de colocar aquela ameaça em um período de quarentena, porque aquilo seria analisado, passaria por um processo de análise para ver se realmente não era um vírus que colocaria o funcionamento do seu computador em perigo. Então, a quarentena falava de um período de isolamento para a purificação. Só dessa linguagem já se compreende de que se o mundo inteiro está entrando em quarentena, já fazem quase um ano, né? Nós sabemos que houveram episódios assim e outros tipos de pandemia assim, mas tão grave quanto essa, pelo menos o que tem sido falado, né? Como isso tem sido promovido, até porque também faz parte de interesses que não falam somente de saúde, mas de outros interesses por detrás, mas toda a proporção que tem sido dada a esse vírus tem falado que o mundo está contaminado, né? Assim, o mundo foi colocado em um estado de quarentena. O mundo está sendo chamado para um período de isolamento para purificação. Então, se nós podemos comparar, vamos dizer assim, o que está acontecendo no mundo natural, revelar o mundo espiritual, a mensagem que talvez nós podemos ter dessa situação que está acontecendo, que é um período que nós precisamos ser purificados. É um período de purificação. É um período de análise. É um período de observação. Quarentena fala de um período de observação, de análise, de purificação. Agora, nós estamos sendo observados por quem? Nós sabemos que o Senhor está com os olhos postos sobre nós, né? Nós estamos sendo analisados por Ele. Nós estamos nesse período de purificação, agora não somente físico. Se existe algo que está acontecendo, você pode notar que nos últimos dias existe uma voz nos chamando ao arrependimento. Desde o ano passado, várias mensagens diferentes, de lugares diferentes, de pessoas diferentes, chamando a igreja a um arrependimento. Olhem isso. A mensagem, eu não sei se vocês têm acompanhado algumas notícias, apareceu um irmão vestido de pano de saco, não sei, né? Falo irmão porque o que parecia que era a mensagem dele era compatível com aquilo que eu creio, que era de arrependimento. Ele chamando o Brasil ao arrependimento. Outra vez, parece que está sendo movimentado agora para o próximo domingo, um dia nacional do arrependimento, chamando Bolsonaro, os líderes evangélicos e não sei o quê. Então, se é uma mensagem hoje que está sendo levada ao presidente da República, à igreja, então é um chamado à purificação. O chofar está tocando, a voz está apontando, o direcionamento para esse tempo é um direcionamento de um chamado para nós nos alinharmos com o Senhor Jesus, com a vontade dele para a nossa vida, com o espírito da santidade, com o espírito que nos conduz a um arrependimento, a mudanças. Irmãos, o chofar está tocando. Nós temos que discernir essa voz. Nós temos que discernir a voz do Espírito de Deus. Porque diante de tantas coisas que têm sido faladas, diante de tantos sons, como eu estava dizendo, nós temos que tomar cuidado com os ruídos e identificar qual é o som que realmente nós devemos escutar. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que está querendo confundir o nosso entendimento diante das vozes e começar a canalizar, colocar no canal certo, para que a voz do Espírito seja clara para nós. E uma vez essa voz clara, a gente tem um comportamento que Deus espera de nós, e uma vez do comportamento correto, se libera
sobre as nossas vidas, as congregações, sobre o Brasil, a vontade de Deus. Então, lembrando que a quarentena ela fala desse período de observação, de isolamento para purificação, e será que essa voz agora que está ecoando no Brasil realmente fala de que nós não estamos somente contaminados fisicamente? Talvez haja uma contaminação na nossa mente, nas nossas emoções, uma contaminação espiritual no nosso coração. É claro, se a gente for falar quem é culpado por esse vírus, a gente vai encontrar um monte de argumentos justificativos, se é a China, se é o diabo, se é a nova ordem mundial, se é Deus, se é o juízo de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, além de discernir a origem do vírus, eu discernir qual é a oportunidade que hoje Deus está me apontando para uma situação difícil como essa que nós estamos vivendo. Amém? Agora, algo interessante também na Bíblia, sobre o número 40, sobre a quarentena, é que Saul, ele governou 40 anos sobre Israel. Davi governou 40 anos sobre Israel. Salomão governou 40 anos sobre o povo de Israel. Só nesses 3 reis são 3 ciclos de 40. Irmãos, eu preciso, né, se eu puder tirar, assim, se eu puder, como diz, transformar aquilo de ruim que está acontecendo hoje, discernir essa mensagem para me aprontar uma direção, é aí que eu quero levar vocês. É aí que eu quero apontar o nosso coração para essa direção. Se nós estamos falando de quarentena o tempo inteiro, isolamento para purificação, eu comecei a olhar o número 40 na Bíblia e identifiquei esses períodos de mudança de governo, transição de governo, também no número 40. Que incrível! Porque nós estamos também vivendo uma transição de governo. Se hoje o que tem sido falado, né, o que tem sido comentado sobre os líderes mundiais, falando no aspecto natural, quantas informações nós temos visto sobre os governos dessa terra, sobre os governantes dessa terra, sobre os papéis dos governantes dessa terra. Mas agora, eu queria chamar você também, uma vez que o Senhor possa estar nos falando, que é um tempo de mudança de governo das nossas vidas. Se Ele está nos chamando a um período de alinhamento, de isolamento para purificação, pode ser que o Senhor esteja te chamando a uma mudança de governo espiritual. Nós já saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, amém? Mas também pode ser que depois de transportados para o reino do Filho do seu amor, eu preciso de deixar de ser governado pela alma, pelos sentidos naturais, para ser governado pelo Espírito de Deus. Não é uma mensagem nova, não. Eu tenho compartilhado isso, talvez o que a gente não precisa ouvir é algo novo. Nós precisamos ouvir as mesmas coisas e colocar elas em práticas. Algo novo tem que vir para nós se aquilo que nós já ouvimos nós estamos praticando. Agora sim, aí é bem-vindo todas as revelações novas e progressivas a respeito de Deus e a sua revelação da sua palavra. Mas naquelas que ainda eu preciso voltar a ouvir porque eu não estou praticando. Eu preciso voltar a vida para o Espírito. Voltar o meu coração para ser governado pelo Espírito de Deus e não pela vista, pela fé, pela comunhão com o Espírito de Deus, pela direção com o Espírito de Deus. O Senhor tem nos chamado a voltar para viver e caminhar no Espírito, porque não vai ser possível nós vencermos o mundo, a carne e o diabo se nós não estivermos vivendo e caminhando no Espírito.
Nós estamos debaixo de uma pressão, de uma mudança de governo espiritual sobre a terra, mas nós precisamos caminhar no Espírito de Deus, mortificando os desejos da nossa carne. Agora, você vê que esse nível de chamado de Deus para a gente mudar o governo da nossa vida é que, se nós paramos já tem 1 ano, e pode ser que isso perdure cada vez mais, nós reclamamos por falta de tempo, por isso nós não tínhamos tempo para orar, não tínhamos tempo para jejuar, ler Bíblia, mas ainda que alguns hoje continuam trabalhando home office, mas eu acredito que você tenha tempo que não tinha antes. Mas o que a gente tem feito com o tempo que tem nos sobrado, nos restado, ou aquele tempo que a gente reclamava que não tinha, aquele tempo que a gente não tinha com a nossa família, com a oportunidade de estarmos fazendo ali, praticando as práticas espirituais, mas a gente não está entendendo, irmãos, nós não estamos entendendo a voz do chofar, o que está sendo tocado para nós. E é verdade que no mundo inteiro tem se falado que o mundo não vai ser mais igual, não é assim? O que está acontecendo hoje é que vai ter um novo normal sobre o mundo, porém, tem muitas pessoas que vão continuar as mesmas, não vão mudar absolutamente nada, nada. Era uma oportunidade para nós, está sendo ainda uma oportunidade para nós de voltarmos os nossos olhos para o Espírito de Deus e falar: Senhor, eu que já estou na caminhada há 5 anos, há 10, há 20 anos, o que eu perdi no caminho que eu tenho que voltar? O chofar está tocando arrependimento. Será que é arrependimento só para aqueles que não conhecem a tua palavra? Ou é o arrependimento para a igreja de Éfeso? Aqueles que perderam o primeiro amor, que fazem obras, mas que não estão com o coração mais em Jesus. Será que essa mensagem de arrependimento não é para que nós nos voltemos para o Espírito de Deus novamente, voltar um coração rendido à presença dele? Então, talvez na vida de algumas pessoas aqui, o que o Senhor está querendo fazer é mudar o governo da sua vida, de sair do governo dos sentidos naturais para o Espírito, de nós sairmos do governo da nossa alma, entregarmos o governo ao Espírito Santo de Deus e de nós caminharmos na presença dele. O segundo aspecto que eu vi no número 40 é que nós vemos que Israel passou 40 anos no deserto. Não foi assim? Jesus passou também 40 dias no deserto. Moisés, meu pai, Moisés, ele ficou 40 anos no deserto depois que ele saiu do Egito e mais 40 quando ele estava levando o povo no sentido de Canaã. Então foram 80 anos da vida de Moisés no deserto. 40 anos no meio do povo de Israel ali, no deserto, e Jesus 40 dias. O número 40, nesse sentido, fala de provação, fala de disciplina. O Senhor, quando ele passou com o povo de Israel no deserto, ali em Deuteronômio, capítulo 8, não é assim? Eu levei vocês para provar o que estava no seu coração, para saber, para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem. Eu passei para provar, para humilhar vocês. Te deixei ter fome, mas te sustentei com maná, ou seja, eu comecei a privar de você alguns prazeres que você tinha para você aprender a ter prazer naquilo que eu faço, a viver ali pela fé, né? Assim, uma prova de que vocês tinham que confiar em mim. Nós vemos na vida de Jesus também essa provação que o Espírito de Deus é que conduz ele para o deserto, se tornando tentação. Porque se existe um momento que o diabo quer se aproveitar, são os momentos que nós estamos vulneráveis. São os momentos que nós estamos em quarentena. São os momentos que nós estamos em um período de prova. Quem aqui talvez não está sendo sentido provado na paciência? Não está sendo sentido provado na fé? Provado na obediência?
provado na comunhão com as pessoas da família. Nossa, tem gente que não aguenta mais, né, se ver dentro de casa, não aguenta mais ver o filho dentro de casa, a mãe dentro de casa, não aguenta mais sair, não poder sair, não ter a liberdade, provado na paciência. É um período de prova para algumas pessoas. Entenda isso. É um período de prova para algumas pessoas. Você e eu estamos em observação no meio dessa prova. O que nós estamos fazendo neste período? Nós estamos sendo observados. Aleluia! A quarentena, ela fala desse período de disciplina, de correção, de educação de Deus para nós. Se eu posso tirar um proveito dessa situação, ainda que seja o diabo que esteja no meio disso, o homem, o coração corrompido do homem, mas a gente sabe que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, se nós entramos em um período de provação, eu tenho que tomar cuidado que nos períodos de provação nós estamos vulneráveis, nós começamos a questionar, a começar a ter escassez de certos recursos, nós começamos a ser provados nos nossos relacionamentos, e é nesse momento que entram as tentações do diabo. Agora, nós temos ouvido aí, olha, o número de pessoas que estão consumindo pornografia, o número de violência familiar que tem aumentado cada vez mais, o número de pessoas entrando em um estado depressivo de ansiedade. Claro, um período de provação é um período de vulnerabilidade, é um período onde nós vamos ser tentados. Israel foi tentado no deserto, Jesus foi tentado no deserto, e você também está sendo tentado, como eu estou sendo tentado, em que a gente não utilize bem esse tempo, em que aquilo que nós estamos envolvidos hoje, nós não tenhamos paciência nas promessas de Deus, comecemos a questionar as promessas de Deus, o nosso relacionamento com Ele, o porquê que nós estamos orando por entes queridos e pessoas assim, e elas estão partindo. É um período de prova. Período de quarentena é um período de prova. E tome muito cuidado, porque são nas provas que vem aquele amiguinho da escola querendo cola, te passar cola, querendo atalhos. Ou você e eu também, a gente quer fugir de quando a gente é provado na nossa resistência. Nós queremos encontrar atalhos, saídas, facilidades para não passar pelo processo, não é assim? Palavras que a gente tem ouvido sempre, mas eu queria mais uma vez reafirmar, se o toque, a voz do Espírito de Deus não nos está apontando para um período de transição de governo, preste muito bem atenção nisso, de transição de governo ou de provação, disciplina, e no meio dessa provação e nessa disciplina, nessa correção, nós estamos sendo tentados também. Né? Aquilo que deveria servir-nos para bem, muitas pessoas estão sendo testadas pelo diabo, testadas por ele, sendo induzidas, né, no coração delas a prática do mal. Então, tome muito cuidado, que nesse período você não seja reprovado, que nesse período você e eu tenhamos o discernimento de utilizá-lo, já que eu posso entender na Bíblia que se quarentena são pessoas que entraram no período de provação e disciplina, quais são as áreas da minha vida que nesse momento estão sendo provadas? Quais são as áreas da minha vida que nesse momento podem estar sendo disciplinadas, corrigidas? O que eu posso corrigir agora? O que eu posso fazer diferente agora? Se é um período de deserto ali, de reflexão, é um período onde eu possa realmente começar a corrigir a minha forma. Antes eu não estava valorizando tanto a comunhão com a família, eu não valorizava tanto a comunhão com os irmãos na congregação, eu não valorizava tanto o meu tempo individual com Deus. É tempo da gente corrigir isso. É tempo de nós alinharmos isso, irmãos. Com certeza, nós estamos sendo desafiados
há uma mudança de postura. Há uma mudança de postura. O shofar, o Espírito de Deus pode estar nos apontando um período de teste, né? Naquilo que nós precisamos ter tentados e testados e serem aprovados, porque pode ter certeza, quando é Deus nos conduzindo no teste dele, é para nos fazer bem. Quando Deus está nos provando, quando nós entramos em uma quarentena, em um deserto, em um processo, apontados por Deus, é para nos fazer bem no final. Agora, no outro ponto, é que também, eu não sei se vocês se lembram, lá em Gênesis, nós vemos aqui o dilúvio. E esse período do dilúvio, diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 7, versículo de número 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Choveu no período de Noé 40 dias e 40 noites. Noé, ele entrou de quarentena. Ele, a família dele, todos aqueles animais entraram em um período de quarentena em isolamento daqueles que ficaram para o lado de fora, né? Então, aí o hashtag fique dentro da arca, né? Agora, que deve pegar hashtag fique dentro da arca. A arca, né, ela tem um significado espiritual. Mas Noé, ele também viveu um período onde ele entrou de quarentena, ele ficou em isolamento, ele e a família dele, aqueles animais, porque algo estava acontecendo no mundo. O que estava acontecendo no mundo de Noé? O mundo estava sendo resetado. O mundo estava sendo resetado, reiniciado. Se você também percebe essas vozes que têm dito para nós que vai haver um novo normal, que o mundo não será o mesmo, que está mudando, tudo isso é para mudar o sistema econômico